A estrela cadente. Seguiu-se a noite da primeira estrela cadente. De manhã cedo, voando sobre Winchester em direção leste, viu-se um traço de chamas a grande altura, na atmosfera. Deve ter sido visto por centenas de pessoas que o tomaram por uma vulgar estrela cadente. Elbin, ao descrevê-la, afirmou que deixava atrás de si um rastro esverdeado que luzia durante alguns segundos. Denning, a nossa maior autoridade em meteoritos, disse que a altura a que se verificou a sua primeira aparição foi de cerca de 140 ou de 150 quilômetros. Parecia-lhe que devia ter caído a uma distância de 150 quilômetros a leste. Eu encontrava-me em casa, a essa hora, a trabalhar no meu ensaio, e, apesar de as janelas deitarem para o Ottershall e de a persiana estar levantada, pois gostava de olhar para o céu à noite, não vi nada. No entanto, esta coisa, a mais estranha de todas as que chegaram à Terra vindas do espaço exterior, deve ter caído enquanto eu estava sentado e eu a teria visto se tivesse, simplesmente, olhando para cima quando passou. Algumas das pessoas que observaram o seu voo dizem que a acompanhava um ruído sibilante. Eu não ouvi nada. Muitas pessoas em Berkshire, Surrey e Middlesex devem ter visto a sua queda e, quando muito, julgaram que se tratava de outro meteorito. Nessa noite, não parece que alguém tenha ficado preocupado com a massa em queda. No entanto, de manhã, o pobre Ogilvy, que vira a queda da estrela e estava convencido de que algum meteorito jazia nos baldios entre Orcel, Ottershall e Woking, levantou-se muito cedo na intenção de encontrá-lo. Na realidade, encontrou-o pouco depois do alvorecer e não muito longe dos fossos de areia. O impacto do projétil abrirá um enorme buraco e a areia e o cascalho tinham sido arremessados com violência em todas as direções, por cima da Urze, formando montes visíveis a 1,5 milha de distância. A parte oriental do Urzal estava em chamas, e erguia-se na alvorada uma delgada coluna de fumaça azul. A coisa estava quase inteiramente enterrada na areia, entre as lascas dispersas de um pinheiro que se despedaçara em fragmentos ao cair. A parte a descoberto tinha a aparência de um enorme cilindro, de contornos duros, suavizados por uma espessa incrustação escamosa de cor mate. Tinha cerca de 30 metros de diâmetro. Aproximou-se do objeto, surpreendido com o seu tamanho e ainda mais com a forma, dado que a maioria dos meteoritos são mais ou menos redondos. No entanto, encontrava-se ainda tão quente devido ao seu voo através da atmosfera que se tornava impossível aproximar-se mais. Atribuiu um ruído proveniente do interior do cilindro ao resultado do arrefecimento desigual da sua superfície, pois, nesse momento, não lhe ocorreu que pudesse ser oco. Permaneceu à beira do fosso que a coisa abrira no solo admirado com a sua aparência estranha, surpreendido principalmente com o seu aspecto e cor totalmente incomuns e apercebendo-se, embora confusamente, de alguns aspectos do desígnio da sua vinda. A alvorada estava maravilhosamente tranquila e o sol, que iluminava apenas os pinheiros de Weybridge, já começava a aquecer. Não se lembrava de ter ouvido quaisquer pássaros nessa manhã, não bulia de certo nenhuma brisa e os únicos sons que se ouviam eram os que provinham dos débeis movimentos no interior do cilindro coberto de cinza. Ele achava-se absolutamente só no baldio. De súbito, verificou, estremecendo, que uma parte da coisa, a incrustação acinzentada que cobria o meteorito, estava a despegar-se da borda circular da ponta. Desprendia-se a escorrer em lascas para a areia. Bruscamente, despegou-se um grande bocado e caiu com um ruído agudo que o fez reter a respiração. Durante cerca de 1 minuto não conseguiu compreender o que aquilo significava e, embora o calor fosse excessivo, desceu ao fosso, frente ao objeto, para ver melhor a coisa. Chegou a imaginar que o arrefecimento do corpo pudesse estar relacionado com isto, mas tal hipótese não explicava o motivo pelo qual a cinza caía unicamente da extremidade do cilindro. Verificou então que o topo circular do cilindro rodava muito lentamente sobre o corpo. Era um movimento tão gradual que só o descobriu ao verificar que a marca preta que estivera perto dele havia 5 minutos se encontrava nesse momento do lado oposto da circunferência. Mesmo então não conseguiu compreender o que aquilo significava, até ouvir o som abafado de algo que rangia, amortecido, e viu a marca preta distanciar-se numa sacudidela cerca de 1 polegada. Nesse momento, a explicação surgiu-lhe bruscamente. O cilindro era artificial oco com uma ponta que se desaparafusava. Alguma coisa, no interior do cilindro, estava a desaparafusar o topo. Céus! Exclamou Ogilvy. Está um homem lá dentro. Há homens lá dentro. Quase a morrer assados. Estão a tentar fugir.
Imediatamente, numa rápida transição mental, relacionou a coisa com as erupções observadas em Marte. O pensamento de que uma criatura estava presa no interior do cilindro era-lhe tão insuportável que esqueceu o calor e aproximou-se do cilindro a fim de ajudar a abri-lo. Mas é provável que a radiação entorpecedora o detivesse antes de queimar as mãos no metal ainda incandescente. Hesitou durante alguns momentos, depois voltou-se, saiu do fosso e começou a correr como um selvagem na direção de Woking. Deviam ser então, aproximadamente, 6 horas. Encontrou um carroceiro e tentou fazer-lhe compreender o que se passava, mas a história que narrava e o seu aspecto eram tão extravagantes. O chapéu tinha caído para dentro do fosso que o homem limitou-se a tocar os cavalos e a prosseguir o seu caminho. Também não teve êxito com o empregado que abria nesse momento as portas da cervejaria perto de Orselbridge. O homem pensou que se tratava de um lunático e tentou em vão fechá-lo no bar. Este fato moderou um pouco a sua excitação, e, quando viu Henderson, o jornalista londrino, no seu jardim, chamou-o por cima da cerca e explicou-lhe o que se passava. Henderson gritou: "Viu aquela estrela cadente, na noite passada?" "E então?" disse Henderson. "Encontra-se neste momento em Orselcamen." "Meu Deus!" exclamou Henderson. "Um meteorito? Isso é bom. Mas é algo mais do que um meteorito. É um cilindro, homem, um cilindro artificial. E há qualquer coisa lá dentro." Henderson ergueu-se, com a pá na mão. "O quê?" perguntou. Era surdo de um ouvido. Ogilvy contou-lhe tudo o que tinha visto. Henderson levou cerca de 1 minuto a perceber o que se passava. Depois, deixou cair a pá, pegou no paletó e saiu para a estrada. Os dois homens regressaram imediatamente a toda a pressa ao baldio e encontraram o cilindro ainda na mesma posição. No entanto, os sons provindos do interior já tinham cessado e via-se um delgado círculo de metal brilhante entre o topo e o corpo do cilindro. O ar estava a entrar ou a sair na borda com um som débil e chiante. Puseram-se à escuta, bateram no metal com um pau e, como não receberam resposta, concluíram que o homem ou os homens que se encontravam no interior estavam, provavelmente, inconscientes ou mortos. Compreensivelmente, nenhum deles sabia o que devia fazer. Gritavam consolações e promessas e, em seguida, regressaram à cidade para pedir ajuda. Podemos imaginá-los, cobertos de areia, excitados e com as roupas em desalinho, subindo a correr a pequena rua sob o sol brilhante, precisamente no momento em que os lojistas desciam as persianas e as pessoas abriam as janelas dos quartos. Henderson dirigiu-se imediatamente à estação de estradas de ferro a fim de telegrafar as notícias para Londres. Os artigos dos jornais sobre os meteoros tinham preparado as mentes humanas para a recepção da novidade. Cerca das 8 horas, um certo número de rapazes e de homens desempregados encontravam-se no baldio para ver os homens mortos vindos de Marte. Era essa a forma que a história tomara. Ouvi-a pela primeira vez da boca do Ardina, cerca das 9:15, quando saí para comprar o Daily Chronicle. Naturalmente, fiquei espantado e não perdi tempo algum a sair e a atravessar a ponte de Ottershaw em direção aos fossos de areia.